47ª audiência pública, 28 de maio de 2013. Auditório Paulo Kobayashi. Está instalada a 47ª audiência pública da Comissão da Verdade, 28 de maio de 2013, Assembleia Legislativa, Auditório Paulo Kobayashi, para oitiva de depoimento sobre o caso das crianças que foram atingidas pela ditadura no Brasil. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas ao público. Hoje, com a presença da Sueli Coqueiro. Bom dia, Sueli. Bom dia. Podia fazer sua apresentação? Bom, eu sou a Sueli Coqueiro, eu sou filha de Aderval Alves Coqueiro, assassinado pela ditadura em 71 e foi o primeiro preso político, banido, a retornar ao Brasil após o seu exílio em troca do embaixador alemão von Hohenberg para a Argélia. E a minha mãe é a Isaura Silva Coqueiro, né? E após, bom, eu não sei direito por onde começar, vou dizer a verdade, porque a gente já conversou bastante hoje aqui, conversei com os companheiros e é claro que quando a gente chega aqui as emoções vão à flor da pele, né? Porque eu estava explicando, inclusive, que é a primeira vez que os filhos somos ouvidos. É a primeira vez que a gente tem a oportunidade de abrir o coração e falar sobre essas mazelas. E sobre um momento histórico que, para nós, crianças naquela época, foi muito difícil, porque a gente, criança, não tem a capacidade de entender tudo. Apesar da inteligência e da vivacidade, a gente não consegue entender tudo, né? E isso é um pouco problemático. E o momento histórico era aterrorizante. Então, era complicado. Foi complicado. Como vir aqui, eu acho, pelo que eu entendi, a importância desse momento é a gente conseguir relembrar, ou lembrar e falar pela primeira vez, como eu disse, sobre os efeitos daquele momento histórico nas nossas vidas. Atualmente eu tenho 52 anos, e quando tudo... Quer dizer, eu nasci no ano do golpe, eu nasci em 1960. Desculpa, o golpe foi em 64. Quando se deu o golpe, eu estava com 4 anos. Na época, acho que nós estávamos em Brasília ainda. Porque meu pai é baiano e migrou para Brasília quando eu era muito pequena. Foi Candango, em Brasília. E de lá, ele veio para São Paulo quando eu ainda era muito pequena e começou a trabalhar como operário aqui em São Paulo, no ABC. Assim, a nossa vida no ABC, eu começo a lembrar bem a partir do momento da nossa vida no ABC, mais especificamente no ABCD, em Diadema. Ele já era integrado à luta, porque eu acho que ele foi em Brasília que ele começou que ele entrou no movimento. Aí, as minhas primeiras lembranças, apesar de vagas, foi dos desaparecimentos. Quando eu falo desaparecimento, é que ele, de vez em quando, ele dava um sumiço. De vez em quando, meu pai sumia por uns dias. Não havia muita explicação para isso, é claro, não podiam. E, por vezes, algumas reuniões lá em casa também, disso eu lembro. Foi o início das minhas lembranças, foram isso. Algumas vezes ele sumia e de algumas reuniões que houve antes em casa, com alguns companheiros que apareciam e tal, eles se reuniam, começou aí.
E, claro, que a situação foi ficando mais aguda depois. E aí quando começaram as perseguições mesmo, aí vieram os momentos de começarem a se dispersar. Aí eu acho que foi a época que a gente começou a deixar um pouco de viver a vida familiar. Não dava cada vez menos para a gente conseguir viver juntos. E eu comecei a ouvir também que tinha que ter cuidado com o que falava na escola, não podia brincar com a amiguinha da vizinha, não podia ficar fora do portão na rua, brincando, não podia... Aí começou a não poder uma série de coisas, né? Que eu não conseguia entender na época, claro. Eu tinha 7 anos, não conseguia entender o porquê disso, né? O porquê daquela situação. Eu comecei a ver e acho que perceber o que estava acontecendo foi quando nós tivemos que fugir pela primeira vez, fugir para valer. Porque aí o meu pai já estava sendo procurado, aí eles já sabiam de tudo, e nós tínhamos que começar a viver nos aparelhos, os chamados aparelhos, que eram as casas, os apartamentos clandestinos, que eram considerados mais seguros para os movimentos se organizarem, se reunirem. Nós fomos... Naquela época, nós moramos no Mato Grosso, nós moramos na Bahia, da Bahia voltamos para São Paulo, de São Paulo fomos para uma casa, acho que em Santo Amaro, e mudávamos constantemente, não podia ficar numa escola o tempo todo. Sentia muito medo, é claro. A gente sentia medo e muita insegurança. E eu sentia muito medo. Depois que eu comecei a entender quando eu comecei a entender que eu podia perder o meu pai. Eu acho que foi aí que eu comecei a sentir o maior medo. Quando nós passamos por essa etapa de ficar fugindo aqui no Brasil, de ir à escola, meu pai estava clandestino, foi quando ele caiu na clandestinidade. Quando ele teve que ir para a clandestinidade, foi quando nossa vida ficou complicada. A primeira, você lembra quando foi? Olha, quando nós tivemos que mudar de Diadema, eu acho que eu tinha... Não sei se... Acho que 7 ou 8 anos, né? Nós estávamos... Foi à noite que passaram numa Kombi. Nós fomos numa Kombi, os companheiros levaram nós para o Mato Grosso. Nós fomos para a casa de um primo acho que foi primo da minha mãe ou primo do meu pai, não lembro exatamente, mas era família, que tinha um sítio no Mato Grosso e nós fomos morar nesse sítio por um tempo. É claro que aí a vida de escola e tudo mais teve que ser cortada, né? Teve que ser... Aí nós fomos morar no Mato Grosso um tempo. Ficamos um tempo lá. Meu pai, eu lembro que ele ficou um tempo curto conosco. Depois ele voltou para São Paulo e nós ficamos lá. Acho que a maior preocupação dele naquele momento era garantir a nossa segurança, né? Segurança da minha mãe e das filhas. Depois voltamos para São Paulo novamente. E aí teve uma segunda... Não sei se a primeira saída foi para a Bahia, e depois voltamos para São Paulo, e depois Mato Grosso, e depois voltamos para São Paulo novamente. Eu sei que em um desses regressos a São Paulo, numa noite, foi alugada a casa acho que foi de São Caetano, foi alugada uma casa, e nessa casa, nessa noite foi feita a mudança também. Assim, nós morávamos em casa que não tinha fogão, não tinha camas, não tinha geladeira, não tinha... Porque a gente simplesmente mudava de um minuto para o outro. E foi nessa mudança para a casa de Santo Amaro que nós mudamos durante a noite, no outro dia de manhã, num posto de gasolina, os companheiros foram avisar que o meu pai tinha sido preso. Essa volta.
E aí nós tivemos que sair novamente, porque soubemos então que eles estavam procurando a minha mãe, né, nessa época, e os companheiros acharam mais seguro tirar a gente do Brasil. Esse processo de saída do Brasil foi muito complicado, porque era uma época em que tinha que se montar esquemas muito grandes, né? E a gente, como criança, você quando é criança não tem... E numa circunstância como essa, você não pode opinar, você não pode determinar nada, né? E você vai vivendo as situações e os momentos e vão ficando. Você vai... É o que eu estava falando anteriormente, quando a gente estava conversando, e você carrega isso para o resto da vida. O medo constante, o medo da perda, a insegurança, o medo da perda dos seus pais, que isso aí eu lembro que era um terror constante durante essa época de clandestinidade. Quando meu pai ainda estava preso, eu lembro que uma coisa que me magoou muito. Eu não podia visitá-lo todas as visitas na cadeia, porque eu tinha que estudar, eu tinha que avançar no estudo, porque eu estava atrasada. Ele estava no DOPS, em São Paulo. Ele foi preso pelo DOPS, foi torturado, e aí ele conversando com minha mãe, eu lembro que ele me chamou numa das visitas e falou: olha, você não vai poder vir. Eu era muito ligada a ele. Você não vai poder vir visitar o pai, porque você tem que estudar. Aí eu ia visitá-lo só cada 15 dias, eu acho. Durante a semana tinha visita. Porque ele ficou um tempo, depois que ele foi preso, ele ficou um tempo sem ninguém saber nada dele, né? Ninguém soube. Eu não me lembro o tempo exatamente, mas eu sim me lembro das saídas constantes da minha mãe, de polícia em polícia, de delegacia em delegacia, de lugar em lugar procurando. Porque ela sabia que ele tinha sido preso. Só que não sabia se estava vivo, se estava morto, ou em que lugar ele estava. Então eu me lembro dessa procura constante dela, saindo muito para procurar. Até aconteceu um fator interessante, que eu tenho até que confirmar, mas isso aconteceu. Eu acho que ela foi na Operação Bandeirantes, né, aqui em São Paulo. Eu acho que foi um guarda. Eles negaram que ele estava lá e um guarda passou um papelzinho para ela escondido que ele estava lá. Eu acredito que foi assim que ela ficou sabendo. Eu acho que foi essa. Meu pai se encontrava lá. Aí veio o primeiro alívio, pelo menos, de saber que estava vivo, né? Agora ele estava na condição de incomunicável. Aí eu sei que não podia ver, não podia visitá-lo. Eu lembro que logo que começamos visitar o meu pai, ele tinha sido muito torturado. Eu lembro de ocasiões dele estar... O meu pai não acostumava usar óculos escuros. Eu me lembro por primeira vez do meu pai com óculos escuros, quando nós íamos visitá-lo na prisão. Porque ele não queria que nós o víssemos com as marcas da tortura. Eu até perguntei uma vez por que ele estava de óculos escuros. E ele me respondeu que é porque ele tinha jogado bola e a bola bateu no rosto. Tinha machucado.
E a gente sabia que não era verdade. Mesmo tão pequena, eu sabia que não era verdade. E depois veio esse processo, como eu disse, de não poder visitá-lo, porque eu tinha que estudar, não todas as semanas. E aí nós fomos. Enquanto meu pai estava preso, nós estávamos. Eu me lembro da gente. Veio esse processo até descobrir quando ele. Quando conseguiu descobrir onde ele estava, ver esse processo de visita. E depois veio a troca dele pelo embaixador alemão, entre os outros companheiros que foram para a Argélia. E o medo, novamente, porque aí a gente ouvia o seguinte: foi banido e desterrado, que acho que usava muito essa palavra na época, você disse, eu não vou ver nunca mais. E uma viagem de avião naquela época, pelo menos para nós financeiramente, era algo inalcançável. Porque nós não viemos de famílias ricas, ou de famílias de classe média, ou que tinha condições de pagar uma passagem internacional para visitar o pai no exterior. Então, assim, para mim, eu me lembro que a época, a sensação, quando meu pai foi banido, foi de mistura, foi de um sentimento, assim, a felicidade de saber que meu pai não ia ser mais torturado, não ia ser mais magoado, não ia ser mais ferido, não ia ser mais... Mas você sentiu uma sensação de perda, porque eu achei, eu não vou ver meu pai nunca mais, ou talvez eu vou ver ele quando eu estiver grande, né? Que eu poder visitá-lo, porque ele não vai poder voltar nunca mais. Então foi uma perda também. Para mim, o exílio do meu pai foi uma perda. Porque para mim não havia possibilidade de vê-lo mais. Como efetivamente não houve, né? Porque eu só tornei vê-lo já no caixão para enterrar. Depois disso, porque ele tinha retornado ao Brasil, em 71. Então, para mim, o exílio do meu pai foi realmente a despedida, porque a segunda despedida foi a mais cruel, que foi já no caixão, porque ele já tinha sido assassinado depois que ele retornou ao Brasil, em 71. E aí a situação ficou complicada também. O momento do enterro do meu pai foi muito complicado. Porque deu-se a notícia nos meios de comunicação, que eu lembro que era o seguinte: terrorista banido volta ao Brasil e morre. As manchetes, acho que primeiro banido terrorista volta ao Brasil e morre. Foi uma coisa assim. Para mim, meu pai não era terrorista. Né? Para mim, ele nunca foi terrorista. E foi assim que nós recebemos a notícia. O choque foi enorme, porque para nós, ele estava no exterior ainda. Nós não sabíamos que ele tinha voltado. Nós não sabíamos. Olha, ele foi banido em 70. Acho que demorou, eu não me lembro exatamente, mas foi coisa de um ano. Nós recebíamos cartas, não com frequência. Eu tenho várias cartas. Eu tenho as cópias das cartas que ele mandava para minha mãe, né? Onde ele
sempre, em todas elas, fala o tempo todo que morre de saudades de nós. Ela era muito... Meu pai era uma pessoa muito ligada à família, muito ligada. E os companheiros que hoje, mesmo os que nós encontramos mais tarde em Cuba, os que nós encontramos hoje, eles falam, ele falava muito na gente, constantemente, quase. E eu acho que eu tenho certeza, essa volta rápida para o Brasil é porque acho que ele não conseguia viver longe da gente. Ele tinha uma dificuldade enorme com isso. Ele tinha uma dificuldade muito grande. E quando chegamos, ele foi assassinado no Rio de Janeiro. Aí o meu avô, para nós, isso foi... Nós ficamos literalmente perdidos. A gente perdeu o chão, nós ficamos... Porque para você a pessoa está no exterior e de repente a pessoa... Você recebe a notícia que um ser que você ama tanto está morto e está no teu país, você nem sequer chegou a ver mais, né? A alternativa que se encontrou, claro, foi ir para São Paulo, porque acho que eles deram um prazo muito curto. Tinha que ir para o Rio de Janeiro, tinha que... O meu avô, que na época não era perseguido, não era... Ele deu muita força na época. Meu avô falou para minha mãe, vamos enterrar o coqueiro. Nós vamos enterrar o meu filho. E aí nós fomos para o Rio de Janeiro. A viagem para o Rio... Eu acho que eu fiz questão por muitos anos de não lembrar dessa viagem. Aí chegamos no Rio, era carnaval. Vocês imaginem, Rio de Janeiro, carnaval. Nós ficamos acho que foi um hotel muito pequeno, um hotel barato, numa rua muito movimentada, que eu não lembro também o nome. Meu avô foi no IML para fazer o reconhecimento. Foi tudo muito rápido, tudo aconteceu de forma muito rápida. Tinha que acontecer de forma rápida. Você não tinha tempo de luto. Na verdade, acho que nenhum de nós tivemos tempo de luto na época, né? Aí o meu avô reconheceu, aí depois o caixão estava num lugar, eu fui no momento... Aí abriram o caixão, minha mãe, eu acho, beijou a testa do meu pai, beijou a mão, ficou passando. Eu olhei, aí eles fecharam o caixão e levaram meu pai e enterraram. E aí nós voltamos para São Paulo. Foi uma coisa assim super rápida, sem tempo de assimilar, sem tempo de trabalhar, na cabeça, sem tempo de pensar. Aí depois, quando nós estávamos em São Paulo, não demorou muito, nós recebemos a informação que estavam procurando a minha mãe, pelo menos foi o que você ouviu na época. Nós não tínhamos maneira e nem estrutura, eu acho. Minha mãe também não tinha estrutura psicológica. Nós não tínhamos condições de continuar morando aqui. A organização, aí veio o processo da organização nos tirar para o Chile. Nós fomos para o Chile. Esse processo de viagem para o Chile foi também terrível. Como eu falei, a gente não teve tempo de luto, não teve tempo de nada. E nem tempo de despedir de família, gente. Tem outro detalhe. Eu sempre tive uma dificuldade enorme de relacionamento com a minha própria família, porque eu nunca tive família. A minha família mesmo é biológica, né? Eu estou falando de tias, de tios, de primas, de primos. Porque nós não tivemos contatos com eles. Até essa época era a clandestinidade, e depois veio a saída para o Chile. Foi na época de Salvador Allende. Essa viagem para o Chile, para mim, foi uma viagem de horror. Nós viajamos de Kombi. Os companheiros que nos levaram eram companheiros que estavam clandestinos também. Até o Chile. Até o Chile. Nós cruzamos os Andes. Os Andes não, parte, né? Nós cruzamos de Kombi. Foi uma parte de Kombi
De ônibus, eu lembro que chegamos no Chile, na Argentina, e depois nós cruzamos. Eu lembro do vento gelado das cordilheiras até chegar em Santiago. E isso tudo uma coisa atrás da outra, né? Veio o assassinato do meu pai, depois do assassinato veio esses dias aqui no Brasil de muita correria e de muito medo para se organizar, para sair do Brasil, para chegar no Chile. A chegada no Chile, para mim, eu tinha 10 anos. Aí, quando a gente pensou que talvez tivesse um pouco de tranquilidade, não teve tranquilidade, porque aí veio a preparação do golpe militar no Chile também. Nós morávamos numa casa, morava... Porque, na época, quem cuidava das viúvas e os companheiros da organização, quando os companheiros eram assassinados, tomavam a frente para a família continuar a vida de alguma maneira, né? Inclusive de proteção, de ajudar. E a saída para nós foi a ida para o Chile. Como de muitos outros. Chegaram lá. Nós chegamos lá 2 anos antes do golpe, então 1 ano e pouco antes do golpe, porque nós não ficamos muito tempo no Chile, nós ficamos 1 ano no Chile. Então, quando eu comecei a estudar, entrei na escola, não tenho uma lembrança boa do Chile também, eu não tenho uma lembrança boa por diversas razões, por diversas coisas que aconteceram lá. Né? Essa vida de insegurança... A gente ainda não tinha nem o luto, não teve tempo de viver o luto, não teve tempo de... E teve que chegar lá e continuar tocando a vida. Né? Nossas mães foram trabalhar, nós fomos para a escola, você vai aprender um novo idioma, mesmo dentro da América Latina, mas você vai começar a lidar com uma cultura diferente, com pessoas que você não conhece, Você tem a sensação constante, eu tinha essa sensação constante naquela época de estar de um lado para o outro, depois de ir para um outro país, a sensação de insegurança é uma coisa impressionante, de medo. Por que você acha? Olha, o Chile foi acolhedor. A época, sem dúvida nenhuma, a época do presidente Allende, e somos muito gratos a isso, porque foi o único país naquele momento que acolheu muitos, não só brasileiros, mas chilenos e de vários... Mas a nossa experiência anterior aqui no Brasil tinha sido muito amarga. Você vai para um outro país onde também a cultura é diferente, você tem que lidar com situações... E a gente como criança, estou falando da minha experiência pessoal, na condição de criança, de ter vivido tudo aquilo, eu acho que eu não estava preparada, era para nada naquele momento. A verdade é essa. Eu acho que você não tem infância, né? Porque você não tem infância. E o fato de não ter infância é perder referências, né? Você não tem referências, você não tem raízes verdadeiras, você não tem... Porque a criança, ela precisa, quando a gente é criança, a gente precisa de uma referência com pessoas com quem você conversa, com quem vão guiar o teu caminho, de certa forma, né? E a gente, na época, não tinha, porque a gente mudava muito. Então, lugares são referência. Eu fui entender, muito tempo depois, porque eu passei por isso, quanto é importante para uma criança seguir o curso, de ficar bastante tempo na mesma escola, de ficar bastante tempo com os mesmos amigos, de ficar bastante tempo com as mesmas relações. Porque cada mudança dessa, ou cada mudança rápida na vida, são referências que a gente vai perdendo e que você não recupera mais. Você não recupera nunca mais. E depois a situação no Chile foi ficando muito crítica, a situação da sobrevivência também, porque começaram a faltar coisas no supermercado, porque a direita boicota na época, eles estavam articulando o golpe, começaram os grandes donos de supermercado, os grandes empresários, eles começam a não...
uma das maneiras de derrubar um presidente é essa, né? O que os grandes empresários fazem? Eles começam a acaparar, esconder, não coloca. Se você deixar o povo com fome, gente, o povo... E o Chile fez isso. Né? O que o Chile fez? Porque os grandes empresários na época no Chile, os grandes donos de supermercado, eles estavam junto com a direita, eles estavam junto com o Pinochet. A situação no Chile estava muito crítica. Você não encontrava coisas mais no supermercado. Você não... E quando se percebeu que no Chile estava a articulação do golpe, aí foi a nossa ida para Cuba. Né? Também foi a organização, junto com os cubanos, que organizaram isso. Um dia à noite, chegaram em casa, bateram na porta e disseram, olha, vocês vão para Cuba. Claro, eu não sabia com 10 anos o que significava Cuba, né? Eu só sei que tudo aconteceu muito rápido, disso eu lembro. Tudo aconteceu muito rápido, outra vez sai da escola, outra vez a pouca amizade. Eu lembro que nós morávamos numa casa junto com outra família de exilados. A gente morava a tia Hilda, chegamos a morar com a tia Dina, que aqui no Brasil a gente já conhecia a tia Dina, porque o esposo dela e meu pai trabalhavam na mesma organização. Nós chegamos a morar, inclusive juntos. E aí, um dia nós pegamos a Cubana de Aviação em Santiago e no outro dia a gente estava em Havana. A chegada em Cuba foi na condição de criança, né? Você não sabe mais o que te espera. Depois que te aconteceu tanta coisa, como aconteceu aqui, você não sabe mais o que te espera. Você não... Mas a chegada a Cuba foi a melhor coisa. Que aconteceu com a gente. E lá em Cuba fomos muito bem atendidos, fomos muito bem recebidos, acolhidos. Aí eu já estava chegando nos 11 para os 12 anos. Minha irmã acho que tinha 5 para 6 anos. Fomos muito bem atendidos, só que depois de tudo que nós tínhamos passado, é claro que você chega num país, eu lembro claramente. No Chile e em Cuba tinha os companheiros milicianos, que eles eram calça verde, camisa azul. Eu tinha medo de polícia. Eu tinha medo de polícia. Aqui no Brasil, no Chile, eu tinha medo de polícia. E é claro, quando eu cheguei em Cuba, eu tinha medo de polícia. Eu lembro os companheiros brasileiros falavam, olha, dessa polícia aqui você não precisa ter medo. A polícia aqui é amigo, eles não fazem nada, eles não, né? Ao contrário, com eles. Mas eu lembro que eu acho que não fui só eu, mas na época a gente queria manter distância de polícia. Quando nós chegamos, em qualquer um desses países que nós chegamos. Claro que com o tempo depois nós fomos entendendo que em Cuba a polícia representava realmente a proteção e não a agressão, e não o assassinato, como acontecia aqui no Brasil. Que a gente não tinha que ter medo. E foi lá que realmente comecei a ter infância. Aqui não tinha, né? Nós não tivemos. A criançada da minha geração. E aí lá comecei a estudar, começar a fazer círculo por primeira vez na vida, ter círculos de amigos. Amigos da minha idade. Né? Amigos que podia marcar para se encontrar embaixo no prédio onde morava.
fazer grupinho de teatro junto. Aí a gente criou um grupinho de teatro, lembro. Os sobrinhos do Guevara, inclusive, moravam no mesmo prédio da gente. Eles faziam parte do mesmo grupinho da gente, de teatro. E onde a gente morava, tinham muitos exilados da América Latina. Tinham bolivianos, de Argentina, tinha chilenos, tinha pessoal da América Latina, muitos latino-americanos e mais os cubanos. A gente começou a ter uma vida normal. Eu voltei, foram quase 10 anos. E aí começamos a ter uma vida realmente normal. Foi se normalizando, a gente tinha liberdade de ser criança. A gente começou talvez a aprender o que era viver normal, né? Ser criança, E foram uns anos maravilhosos. Os nossos anos em Cuba foram maravilhosos. Eu tinha explicado anteriormente, quando nós estávamos conversando aqui mais informalmente, que nós nunca tivemos antes oportunidade de conversar sobre isso, ou colocar para fora essa ferida que a gente estamos carregando há tantos anos, né? E da importância que é para nós esse espaço que vocês estão nos dando hoje para falar sobre essas coisas. Porque foram momentos de terror e perda na vida da gente que nós carregamos a vida toda. Eu estava explicando que inicialmente nós não falamos sobre isso porque é um processo, é a primeira tendência. Quando você já passou por tanto terror, por tanto medo, por tanta perda, se a gente chega num lugar onde você encontra paz, você quer esquecer o que aconteceu. Você prefere não falar, você prefere não tocar no assunto. Você quer desfrutar ao máximo essa paz que te é dada. E foi o que eu acho que todos nós encontramos em Cuba. Aí veio o retorno para o Brasil, né? Veio o processo político. Aí já não éramos mais criança, já éramos todos jovens, né? Todo mundo tinha 18, 19, 20 anos, os maiores. Aí vem a proposta do retorno ao Brasil. Era 82? A partir de 79, 80, começamos a voltar, preparar a volta. Eu estava até comentando anteriormente, quando estávamos conversando, se tivessem me dado a possibilidade de escolha, eu não teria voltado. Eu não tinha voltado. Porque as lembranças de quando nós saímos daqui não eram boas. Acho que foram as piores experiências da vida de cada um de nós. E a volta sem perspectiva nenhuma. Você volta sem família, porque você não tem contato com a família, você perdeu a sua família biológica. Você criou novas famílias no exterior, que são os companheiros exilados, e as crianças dos exilados que estavam lá, que são os teus primos, passam a ser seus tios, passam a ser suas tias. Você é livre, você estuda, você aprende, enfim, você passa a ser gente, passa a ser respeitado. Aí, de repente, você volta para o lugar onde é o teu país, mas foi o lugar que causou as maiores dores na sua vida. E esse processo de retorno é muito difícil. Para mim foi extremamente difícil. Você estudou? Lá eu cheguei a estudar eu estudava, a última escola que eu fiz em Cuba foi a Eros de Varsóvia, que eles chamam de pré-universitário, que é a escola antes de começar um curso superior. E primeiro eu estudei lá na Orestes Gutierrez,
que era do primário ao secundário. Depois eu fui para Eros de Varsóvia, que chamava, que era uma escola onde eu ficava a semana toda e só o final de semana que eu ia para casa. E lá nós tínhamos trabalho voluntário, estudávamos, tinha atividades culturais, na escola mesmo. Era escola não só tempo integral, mas era interna. E os finais de semana, quando a gente ia para casa, de vez em quando tinha atividade, né? Porque os companheiros brasileiros lá, exilados, organizavam atividades sobre o Brasil, se reuniam e tudo mais, né? Eu lembro que eu não achava nem muito agradável ir a essas atividades. Eu ia eu acho que mais por uma questão de compromisso político em relação aos companheiros, mas não porque eu gostava. Eu pessoalmente, eu não gostava. Acho que trazia à tona muitos traumas e muitas lembranças amargas. E a gente... Foi o que eu falei, essa primeira etapa. Tem muitos anos na vida em que eu acho que a gente tenta amortecer tudo isso. A gente não quer lembrar. Aí depois a gente passa para uma etapa em que você começa a se lembrar, e que você quer lembrar, e que você... Porque você... Depois de adulto, você quer começar, e comigo aconteceu. Eu queria começar a entender o que tinha acontecido realmente comigo. Com os meus sentimentos. Com alguns medos, inseguranças que eu tenho até hoje. Eu queria saber de onde eles tinham vindo. E aí você começa a perceber que são daí, que são daquela época, né? Mas você nunca foi ouvido por ninguém também. Aí, Você voltou a ter essa má sensação ou mudou um pouco? primeiro foi a sensação de insegurança. Eu não consegui me adaptar do todo aqui no Brasil no início. Eu tive um problema sério de adaptação. Eu morei muitos anos fora do Brasil, mesmo depois que eu voltei de Cuba. Eu fui com a brigada, na época da Brigada de Solidariedade da Nicarágua, eu fui para Nicarágua. Trabalhei lá como brigadista de Solidariedade da Nicarágua. Voltei para o Brasil depois disso, porque a brigada foi por um certo tempo. Aí eu recebi uma proposta de voltar para lá e trabalhar com um Centro de Educação e Promoção Agrária. Aí voltei para Nicarágua, trabalhei lá 2 anos, que foi quando eu conheci meu ex-marido, mas aí logo depois que eu trabalhei esse tempo na Alemanha, eu não fiz a escolha também de voltar para o Brasil, na Nicarágua, desculpa. Eu fui para a Alemanha. E trabalhei, estudei, morei lá, enfim, vários anos. Eu fiquei muitos anos. Eu voltei definitivamente para o Brasil há 6 anos atrás. Quer dizer, aí foi quando eu finalmente percebi que eu não tinha uma boa relação com o Brasil. Aí eu consegui entender isso. Aí você percebeu. Aí eu percebi, aí eu comecei a perceber por quê. Porque eu comecei a sentir uma necessidade de voltar para o Brasil. Na Alemanha Ocidental. Mas eu ia à Alemanha Oriental, né? Fui várias vezes. E aí você começa a se auto, obrigada. Você começa a se autoanalisar, né? E começa inclusive procurar profissionais para falar sobre você, E essa necessidade de que eu senti então de voltar para o Brasil foi porque eu acho que não é que eu consegui resolver, porque eu acho que nenhum de nós vamos conseguir resolver isso dentro de nós, mas você entende, pelo menos isso. Você entende, eu sou assim porque
tal situação, a minha vida ficou muito mal resolvida de tal a tal época. Eu nunca consegui resolver a minha vida naquela época. Aí vem o processo de amortecer, né? Em que você prefere esquecer tudo, deixar tudo para trás, e já na vida adulta é que a gente vem reviver tudo isso. A gente começa a... Tudo isso começa a vir à tona. E aí a gente vai procurar entender. E eu acho que esse trabalho que está se fazendo hoje, de nos ouvir, para mim especialmente, está sendo fundamental. Porque a gente consegue falar por primeira vez com o coração sobre isso, sobre aquela época. Meu avô foi um homem muito especial, né? Ele, apesar, era um operário, e apesar de não entender direito o que acontecia, mas ele dava apoio incondicional ao meu pai. E em todo momento. O que precisou dele, ele esteve presente. E eu perdi o meu avô, eu cheguei a vê-lo vivo, porque depois que voltamos de Cuba, ele estava vivo ainda. E nós tivemos a felicidade de vê-lo, de conviver um pouco com ele. E, como eu disse, foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? Que sempre nos apoiou muito. Inclusive foi ele e uma prima minha os que nos deram maior apoio depois que nós voltamos de Cuba. Porque nós não tínhamos para onde ir, a gente não tinha casa. Você volta... É um horror. Você volta sem casa, você volta sem família, você volta sem raízes, você volta... Eu estava falando para uma das companheiras aqui, quando nós conversamos antes, que, para mim, até hoje, eu sinto a sensação, e sem dúvida nenhuma, Cuba, para mim, representa o meu porto seguro, o meu país, a minha... E eu me propus todos os anos ir a Cuba. Eu fui o ano passado, e se der, eu vou esse ano. Porque, assim, até hoje eu chego lá, eu paro em frente ao prédio que eu morava, e as pessoas saem dos apartamentos assim para cumprimentar com um calor humano, é a família que a gente, na verdade, desenvolveu lá, a família que a gente não tinha, né? Com esses amigos. Sabe, eu estive lá em novembro do ano passado, em Cuba. Aí a primeira coisa que eu fiz assim foi em frente ao prédio que eu morava, né? Depois, e quando chego lá é assim, eu chego, eu só grito o nome de um ou de outro, o pessoal já sai dos apartamentos e vem e abraça, e a gente morre de rir, relembra os velhos tempos. Eu encontrei, assim, os vizinhos da porta da frente, nós éramos muito amigas. Em frente ao nosso apartamento morava uma família cubana com 3 filhos, 2 filhas e um filho, né? E com 2 filhos e uma filha. E nós 2... E eles são mais ou menos da minha idade. A gente
com toda a vizinhança do prédio. A gente cresceu ali brincando de esconde-esconde, de pega-pega, e contando histórias de terror até tarde, brincando, rindo. Então, e a coisa mais impressionante para mim é que cada vez, mesmo com todos os anos fora de Cuba e com tudo que a gente chega lá, é como se a gente ainda tivesse continuado lá, da maneira como a gente é recebido. E é muito bom. Essa sensação é muito boa. Eu acho que outro dia eu estava me perguntando, eu falei, gente, se eu pudesse hoje fazer a escolha, eu moraria em Cuba. Sem dúvida, eu moraria em Cuba. Tenho grandes amigas lá, grandes amigos e pessoas que são muito importantes para mim. Eu tenho uma filha. Não. Ela está morando na Alemanha, a Janaína. É porque ela nasceu, cresceu lá, né? E ficou difícil para ela voltar depois que eu resolvi voltar. Até conversamos em voltar, mas ela achou melhor não. Ela já está namorando, está com 22 anos, mora sozinha, que lá a vida... Os jovens fazem a vida independente muito cedo, viram independente muito cedo. Meu ex-marido não era alemão. Ele trabalhava... Na época que eu conheci ele estava trabalhando pelo governo alemão na Nicarágua. Era de um grupo técnico de alemães que estava prestando ajuda à Nicarágua. Eu trabalhava no Centro de Educação e Promoção Agrária, o CEPA. E não tenho uma relação muito bacana com a Nicarágua. Gosto da Nicarágua e, sem dúvida, os 2, 3 anos que eu vivi lá foram muito intensos. Mas com Cuba é diferente. Né? Foi um outro tipo de relação. Fui acolhida num momento da minha vida que foi crucial. Morando aonde agora? Agora estou morando em Brasília. Trabalhar. Trabalho lá. Sua mãe mora com você? Não, minha mãe mora em Campinas. Minha mãe mora em Campinas, minha irmã aqui em São Paulo e eu moro em Brasília. Estava morando na Bahia antes. Mas é isso. E aproveitei essa vinda agora aqui pela internet, fiz contato com vários desses amigos brasileiros que nos encontramos em Cuba, que crescemos em Cuba. Aí a gente vai encontrar vários deles esses dias que eu estou aqui. Aproveita sempre a oportunidade de rever os companheiros que viveram as mesmas experiências, né? Eu acho, e aconteceu uma coisa interessante conosco também, eu percebo isso. Depois do nosso retorno ao Brasil, todo mundo, nós passamos, essa moçada que foi criança e já voltou jovens, cada um, depois que voltou ao Brasil, parece que nos dispersamos de novo, porque eu sempre digo, foi a segunda vez que perdemos a família, né? Porque a família que nós tínhamos feito lá, que foi a nossa família que nós criamos, porque aí depois vem o regresso ao Brasil, que todo mundo se dispersa novamente e se acaba perdendo. Aí vem outra ruptura na sua vida, se perde de novo, mais uma vez. E agora, depois de alguns anos, aí a gente começou a se procurar, todo mundo, porque cada um viveu as suas experiências, se refez de certa forma. Trabalham, já tem famílias, cada um criou as suas famílias, né? Casou, separou, tem os filhos, mas enfim, todo mundo conseguiu, achou o seu caminho de certa forma, mesmo com as dificuldades, e aí a gente está tentando, até fizemos essa proposta, um desses companheiros e eu outro dia, a gente está querendo criar uma espécie de grupo dos pátrias da turma que teve em Cuba. Né? A gente está querendo criar esse grupo dos pátrias, porque o Brasil, no caso, e que Cuba, que sem dúvida para cada um de nós que moramos lá, é o nosso país. É nosso país também. Fala uma coisa.
você não é da primeira geração, né? Que é a geração do seu pai. A tia Hilda que você falou, a esposa do Virgílio, né? A tia Hilda que eu falo é a esposa do Virgílio, a tia Dina, que é a esposa do Devanir Carvalho. Tem a tia Cida, tem a tia Clara, a mulher do Marighella. Sim. Enfim, vários tios e tias e primos que a gente foi construindo com o tempo. Porque foram as pessoas que viviam as mesmas experiências, viviam nos mesmos lugares e com quem a gente tinha uma identificação muito grande um com o outro, porque a gente viveu as mesmas experiências, as mesmas dores, né? Que são dores que eu tinha falado anteriormente também, são dores, feridas, sofrimentos que castigo nenhum a essa época negra no Brasil da ditadura militar, castigo nenhum a nenhum desses torturadores, a nenhum desses golpistas, a nenhum desses vai conseguir tirar da gente essa dor, né? Esse sofrimento. Eu queria te perguntar, ainda do ponto de vista pessoal, não político, né? Há duas reações básicas do grupo da sua geração, né? Uma que acha que, de certa forma, os pais trocaram seus ideais por sua família, né? Abandonaram sua família, enveredaram, foram para a luta, embora com uma conduta heróica, o lado familiar foi muito prejudicado. O outro, que me parece mais que é o seu, que embora você era muito pequenininha, você entendeu e aceitou esse lado heróico do seu pai, embora você tenha dito uma frase muito bonita, que você atribuía a volta dele tão precoce as saudades que ele sentia de vocês, né? Eu acho que foi um dos pontos fundamentais, né? Foi isso. E também, sem dúvida nenhuma, há pouco tempo eu li um livro, inclusive, que fala, um dos companheiros que esteve com ele na época fala sobre isso. Ele reafirmou esse sentimento. Nesse livro, esse companheiro fala, conheceu bastante o meu pai, ele diz o seguinte, que duas coisas ele lembrava bem, que fez o meu pai retornar ao Brasil. Um, que era a saudade insuportável da família, das raízes, e a outra coisa era a necessidade de continuar a luta. Então, e você... Eu considero que foi... Eu digo isso até hoje, sem culpá-lo, jamais. Eu jamais vou culpar o meu pai por causa disso. Mas, logicamente, se ele tivesse ficado no exterior e tivesse trabalhado um pouco mais esse sentimento, a gente talvez estaria juntos hoje, né? Mas não foi assim. Mas então, deixa eu te perguntar, tentar concluir, fazer minha pergunta. Então, você vê esse lado, né, dessa convivência familiar e o lado político e o jeito que vocês lá em Cuba conseguiram trabalhar isso, né, essa visão do lado da opção política e dessa convivência familiar, tanto é que vocês constituíram outra família. E aí você volta para o Brasil, aí você vai para Nicarágua, ainda volta para a Alemanha, e tem esse buraco da adaptação, do jeito que as pessoas aqui se organizam. Por que você acha que aqui no Brasil, e isso é uma coisa generalizada, como é que você faz a leitura, porque você tem uma compreensão política, que vocês, da segunda geração, filhos de gente que eram tão politizados,
que enfrentaram a ditadura do primeiro momento. E vocês, os sobreviventes que vieram, por que não tem lugar para vocês aqui no Brasil, tanto social como politicamente? Por que o valor e a biografia dos seus pais, de tanta gente que lutou e tinha uma compreensão política tão grande naquela época, por que você acha que o Brasil não absorve? Por que, assim, falando de uma forma mais simples, por que os partidos políticos não absorvem essa cultura da resistência? E como é que uma pessoa que viveu fora, dentro, e você viu o lado pessoal, o lado humano, como é que você vê essa questão do lado político? Porque, por exemplo, Cuba, Nicarágua, que são países tão pobres, com tantas dificuldades, tem uma outra forma de acolhimento. Aqui, que tem chances, né, capitalistas, desenvolvimentistas, toda essa coisa toda. Como é que você faz essa leitura? Você, sua irmã, sua mãe, vocês fazem essa leitura com as outras famílias, do Ariston, do Virgílio? Vocês conseguem fazer essa leitura? Isso é uma preocupação de vocês? Essa inadaptação que o Brasil propicia para os seus próprios filhos? Olha, eu acho que a questão começa aí. Acho que começa esse sentimento nosso. Estou falando do meu particularmente, né? De voltar para o meu país, mas que não é meu, ou que eu não sentia meu, ou onde eu não tinha raiz, primeiro foi pelo momento histórico que nós vivíamos, aquela época de golpe, aquela época dura, aquela época negra, que nenhum de nós carregamos experiências boas sobre isso, no momento da infância. Eu não acho que o Brasil seja um país que proporciona segurança para ninguém. Eu nunca tive essa sensação do Brasil. Eu nunca tive essa sensação de acolhimento aqui. E não tem. Eu acho que... Eu não sei. É uma coisa que eu também eu tento entender. Até hoje, não conversei isso com o resto dos amigos, dos companheiros da minha geração, que voltamos do exílio, mas eu tenho certeza que cada um de nós tem essa sensação. Apesar da gente ter voltado e... Todos nós tivemos uma dificuldade muito grande, gente, em começar a estudar de novo. A primeira dificuldade que nós tivemos é que você chega aqui já com 10º ano pronto, não sei o quê, mas tudo em espanhol. Né? Você sabe da história da colonização da América Latina pelos espanhóis. Você aprende história, não com Pedro Álvares Cabral, mas com Cristóbal Colón. Você aprende literatura, você estuda Rodolfo Becker, o espanhol, você estuda, enfim, tudo completo. Aí a primeira dificuldade, eu lembro, que nós tivemos e que eu tive quando eu cheguei aqui foi que, não, porque vocês vão estudar, vocês vão fazer um tempo de colégio para depois talvez fazer um cursinho ou um vestibular. A gente não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Na época, ou você pagava ou você ficava sem estudar. E você não se sente... Você não sabe da história do Brasil, quer dizer, a história tradicional, né, que a gente estuda nas escolas. Você não sabe da geografia. Você não sabe quem foram os grandes literários brasileiros, porque você não estudou isso. Você não sabe, porque apesar de ser América Latina, mas nós ainda temos essa característica de termos sido colonizados por países diferentes. Então nós temos história, apesar de semelhantes, muito diferentes. Países que foram colonizados pelos espanhóis. Então você aprende uma outra história, você aprende uma outra geografia, você aprende uma outra. E eu nunca... Aí você tem noção, nós saímos daqui daquela maneira, como crianças,
Somos exilados e voluntários. Quando você volta para o seu país, o teu próprio Estado e o Ministério de Educação olha para você e diz, não, o que você estudou não presta, nós vamos reconhecer. Você se sente novamente rejeitado. Você se sente novamente não filho desse país. Você se sente novamente e reconhecer um diploma. Quando você se formou em Cuba, reconhecer um diploma que é uma loucura, porque não reconhecem. E isso faz parte, claro, a gente sabe, de toda... Porque o estudo em Cuba é excelente, é de um nível altíssimo. O problema é não reconhecer, porque ainda continua sendo importante, em muitos setores aqui no Brasil, não reconhecer e não aceitar tudo que vem de Cuba. Considerar que tudo que vem de Cuba é negativo, continuar fazendo a propaganda contra Cuba. Nós estamos vivendo essa experiência hoje, com os médicos cubanos que querem trazer para o Brasil, que não querem reconhecer aqui no Brasil os médicos cubanos, que são excelentes médicos. Você sabe que eu estive no Ministério da Saúde ontem e os técnicos me explicaram que eles disseram o seguinte: os médicos cubanos até capazes de serem aceitos, mas os estudantes brasileiros que estudaram medicina em Cuba, jamais. Isso faz parte da luta e da propaganda contra Cuba, que continua, né? E são os únicos médicos disso. Quando me perguntam, pessoas que são mais desinformadas e não são politizadas, e me perguntam, mas esses médicos não falam português. Gente, esses médicos são capazes, apesar de não saberem português, de chegar em qualquer ponta da Amazônia, em qualquer favela do Brasil, e se entender com esse povo muito melhor do que qualquer médico brasileiro. Não qualquer, mas de muitos médicos brasileiros, que não têm interesse em trabalhar para o povo. Deixa eu fazer uma última pergunta. Você acha que todos esses fatos que ocorreram com seus familiares, com seus amigos, têm que ser apurados? Acho. Foi o que eu disse, eu acho que não, essa ferida, esse vazio, essas dores, essas perdas que nós sentimos, isso não vai ser curado, né? Isso a gente leva a vida, vai trabalhando isso. É importante fazer um depoimento como esse para pôr para fora essa parte dessas dores. Mas não se deve esquecer jamais, né? Eu acho que ser apurado, eu acho que relembrar, eu acho que mostrar. Inclusive, uma coisa que eu considero absurda é que não se fala praticamente, eu não sei como que está hoje o currículo nas escolas, mas eu acho que não se fala. A época do golpe militar, eu acho que pula, ou que falam muito superficialmente. Um jovem hoje de 19, 20, 21 anos no Brasil, você vai conversar, ele não tem ideia do que foi o golpe militar, do que isso representou, dessa época negra na história do Brasil. Então, eu acho que não pode deixar passar para não acontecer nunca mais, né? Quando você viveu na Nicarágua, foi a primeira fase, né, da Revolução. Você sabe se naquele período eles fizeram uma avaliação do período de Somoza, daquele período antigo, ou você não pegou isso lá? Não houve transição. Não houve de certa... Não houve como nós estamos fazendo aqui, né? Que foi a comissão que teve... Agora, o processo nicaragüense foi muito diferente, porque, na verdade, houve uma luta contra o Somoza em que o povo ganhou. Que eles ganharam, eles conseguiram derrubar. Então, é uma coisa que se falava constantemente. Se falava nas escolas, nos movimentos sociais, na juventude sandinista, que eu trabalhei muito com a juventude sandinista, era muito falado o tempo todo. Porque eles conseguiram derrubar, eles conseguiram derrotar aquilo que fazia mal, aquilo que destruiu. Nós, na verdade, nós não conseguimos nunca, né? E muitos setores aqui no Brasil, a gente sabe que é tabu, inclusive, falar sobre isso, sobre essa época, ainda. É uma pena, né? Mas, em relação ao que você me perguntou antes, que eu acho que eu até fugi um pouco, eu não
consigo, até hoje, entender por quê. Tá? Você me perguntou por que você acha. Eu não consigo entender por que talvez a gente tem uma identificação, se sente brasileiro, mas não tão brasileiro. Não tão, talvez essa coisa, esse amor tão profundo, essa coisa tão... Eu, especialmente, não sinto. E eu fui perceber isso muito depois, a ida para Nicarágua, inclusive a época que eu morei, os anos de Alemanha, os anos depois, os meus regressos a Cuba. Uma coisa para mim foi crucial. A emoção que eu sinto cada vez que eu volto para o Brasil, para mim isso foi crucial e é até hoje. Eu comecei a entender de forma muito mais profunda, porque Cuba, para mim, é muito mais pátria do que o Brasil. O meu sentimento em relação a Cuba, cada vez que eu desembarco lá, e o meu sentimento cada vez que eu desembarco no Brasil, são diferentes. São emoções diferentes. Porque lá eu fui acolhida, lá eu fui respeitada, aqui eu nunca fui realmente acolhida, né? Nunca fui. Ao contrário. Você faz uma comparação, por exemplo, com o pessoal na Segunda Guerra que resistiu, né, os partisãs e tal, que são reconhecidos em todas as sociedades, os que resistiram ao período de opressão, de exceção, são reconhecidos. E você e sua família, que gente que tanto lutou, voltam e continuam com o mesmo processo de não acolhimento, de exclusão. É isso que você está tentando nos dizer, né? Até fazer uma faculdade, que você teria oportunidade de fazer, como fizeram os meninos do Virgílio. Que fizeram em Cuba, né? Nós não esperamos essa época. Então, mas nós não tínhamos, naquele momento, nós não tivemos, nós, na condição de filhos, não tivemos escolhas, né? Se tivesse, acho que eu tinha ficado bastante mais tempo em Cuba. Legal. Então, queria agradecer. Você veio especialmente de Brasília para fazer esse depoimento. Espero que tenha sido importante. Muito obrigado. Nós temos orgulho da sua família. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês e queria dizer que o trabalho que vocês estão fazendo é muito importante. Que esse trabalho é importante para a memória do Brasil, para as nossas próprias memórias, porque a gente consegue pôr para fora essas coisas que durante tantos anos estavam tão escondidas, tão reprimidas, né? Porque nós não pegamos o tempo, nós mesmos negamos esse tempo para nós, porque foi como eu falei, a primeira etapa de querer fugir e a segunda etapa do retorno ao Brasil, as inseguranças, os medos. Aí você tem que lutar pra caramba para conseguir sobreviver num mundo onde você não cresceu, onde você não conhece e de onde você tem medo. E isso é muito difícil. Mas muito obrigada a vocês por tudo, fundamentalmente a vocês, pelo acolhimento e por me ouvir, né? E ouvir a todos nós. Obrigado. Obrigado. A sessão está encerrada. Obrigado. Você sabe que a Igreja Católica, conforme a Igreja Católica fala na conciliação, então, ela pôs como símbolo da sua resistência a cruz, né? Que é a mesma coisa que vale para nós ao pau de arara ou a cadeira de dragão. E faz 2.000 anos que a Igreja Católica faz a comissão